Bom, gente, vista a parte inicial sobre uma descrição do sistema solar, precisamos agora entender um pouco das ferramentas do astrônomo, ou seja, como se extrai a informação vinda dos corpos celestes e como ela chega até nós. Para isso é preciso que a gente conheça um pouco sobre a natureza da radiação eletromagnética. Bom, que tipo de informação a gente pode obter do universo? A primeira, obviamente, é a análise direta. Meteoritos caem na Terra, é possível fazer coleta de solo, já foi possível fazer coleta de solo na Lua, análise em Marte, em Titã, por exemplo, que é uma das luas de Saturno, em cometas, ou seja, é possível ter acesso diretamente a alguns corpos do sistema solar. Além disso, existem também partículas que chegam até a Terra que são microscópicas, como os raios cósmicos, os neutrinos. Os neutrinos vêm essencialmente dos núcleos estelares, vêm do núcleo do Sol, basicamente. Os raios cósmicos, cuidado com o termo é um pouco leva a uma confusão. O raio cósmico não é radiação, é matéria. São partículas carregadas, essencialmente prótons, elétrons e núcleos de hélio, partículas alfa, emitidos pelos corpos celestes. Eles chegam até nós e podem, portanto, ser analisados. Mas a grande maioria da informação que chega até nós chega na forma de radiação. Basicamente, radiação eletromagnética, luz e todo o resto do espectro eletromagnético. E agora, mais recentemente, também a partir de ondas gravitacionais. Mas basicamente a quantidade maior, a maioria esmagadora da informação que chega até nós, vinda dos corpos celestes, chega na forma de radiação eletromagnética, ou seja, de luz, e é preciso que a gente se detenha um pouco para entender qual a natureza dessa radiação e qual a informação que ela traz. Bom, todos os objetos celestes estão a distâncias muito grandes, a única exceção são os do sistema solar. Andrômeda, por exemplo, está a 2,5 milhões de anos-luz. Então é necessário, para ter acesso à informação sobre eles, é necessário estudar a radiação que seja emitida lá ou que de alguma forma interaja com os objetos que lá estão, sendo emitida por algum outro que está atrás dele, chegue até nós e nos permita analisar. Vejam, Andrômeda, 2 milhões e meio de anos-luz, é a mais próxima das galáxias catalogadas no universo e esse número passa dos trilhões. Sim, eu disse trilhões. 10 elevado a 12. Bom, radiação. Radiação é qualquer forma de transmissão de energia através do espaço sem que exista necessidade de uma ligação física entre esses pontos. E a radiação eletromagnética, obviamente, é a radiação transmitida através das variações, das flutuações do campo elétrico e do campo magnético, cujos portadores são os fótons, como vocês bem sabem. A luz visível é uma fração muito pequena da radiação eletromagnética, é aquela radiação à qual o olho humano é sensível e, vamos lembrar, a maior parte da radiação eletromagnética é invisível ao olho. A gente vai detalhar isso no vídeo seguinte, mas se a gente for pegar todo o espectro da radiação eletromagnética, desde as baixas frequências lá nas ondas de rádio longas, até as frequências bem altas, lá os raios X e os raios gama, só uma fração muito, muito pequena que sensibiliza o nosso olho. Né? O nosso olho tem uma faixa de detecção bastante limitada. E essa faixa de detecção é produto da evolução da vida na Terra. Não é por coincidência, mas a maioria dos animais da Terra vem exatamente a mesma faixa de frequência que nós vemos, que nós humanos vemos. Por quê? Porque é onde está a maioria da radiação recebida aqui na Terra pelo Sol, emitida pelo Sol. E isso significa que a vida na Terra evoluiu de maneira tal que nossos olhos detectam o grosso da radiação que a nossa estrela, que o Sol emite. Por que isso? Muito simples, né? Porque em termos evolutivos, os olhos são procuradores de comida e procuradores de parceiros para transportar o código genético para a geração seguinte. Obviamente isso só faz sentido se os olhos forem sensíveis à faixa da radiação eletromagnética, onde está a maior parte da energia que o Sol emite. Por isso, os olhos de quase todas as criaturas vivas são muito, muito similares em termos da faixa de efetividade, né, da faixa de operação, vamos dizer assim. Bom, toda a radiação eletromagnética viaja, portanto, pelo espaço na forma de onda e, portanto, sem necessidade de matéria entre eles.
Para a luz é um pouco diferente. A luz tem uma característica dual. Ela é ao mesmo tempo uma onda, ela se propaga na forma de uma onda, e também é uma partícula, é o fóton. Essa é a famosa dualidade onda-partícula da luz. Vejam, eu não estou falando exclusivamente dos fótons na faixa visível. Estou falando da luz no sentido amplo do termo, toda a faixa da radiação eletromagnética. Você sabe, isso são experimentos de física lá que começam a ser descritos lá no ensino médio, mas a luz se comporta simultaneamente como uma onda, ela sofre aqueles fenômenos ondulatórios típicos, como difração e interferência, mas também é uma partícula, também tem comportamento de partícula, como é descrito, por exemplo, no efeito fotoelétrico. Bom, o comportamento ondulatório pode ser exemplificado com clareza pela famosa analogia da pedrinha caindo na água, né? Não há, nesse caso, quando a gente joga uma pedrinha na água, a água não caminha de dentro para fora. A pedrinha caiu aqui, no centro, a água não caminha de dentro para fora. O que caminha para fora é apenas uma perturbação. Uma partícula que esteja colocada em algum ponto, por exemplo, aqui onde está a minha flechinha, ela vai subir e descer com uma bolinha azul aqui na animação da direita, como se fosse bom, uma ponta de prova, né? E a partir do movimento nessa bolinha azul é possível tirar conclusões sobre a pedra que caiu lá. Essa é a essência da informação obtida à distância. É a velha história da pedrinha na água, né? Se você jogar um galhozinho na água, apenas vendo como que o galho se move para cima e para baixo, como que o galho se comporta após a pedrinha ter caído, é possível obter informações sobre a pedra. A maioria das ondas precisam efetivamente do meio para se propagar. A analogia da água ela é boa até certo limite. Obviamente ela requer a existência da água, a superfície de água, para a onda se propagar. Assim como as ondas sonoras se propagam pelo ar e as ondas sísmicas se propagam pela terra sólida. No caso da luz, é diferente. A luz efetivamente se propaga através do vácuo, já que os fótons se propagam através do vácuo. Como fisicamente isso ocorre? Qual é a base física desse tipo de fenômeno? Bom, tudo começa com a interação entre partículas carregadas, que vocês certamente já conhecem lá do ensino médio. As partículas carregadas elas podem se repelir se tiverem cargas iguais ou se atrair se tiverem cargas opostas. E assim como existe uma força gravitacional, existe uma força eletromagnética. Nesse caso aqui, a força eletrostática, representada pela lei de Coulomb, que vocês também conhecem lá do ensino médio. A lei de Coulomb está expressada aqui, na sua forma vetorial, com versores, ou na sua forma escalar, aqui é o módulo da força, como o produto das cargas de duas partículas, o quadrado da distância entre eles e uma constante. A constante está associada com a permissividade elétrica do vácuo, com ε0. Mas ela é, em muitos aspectos, análoga à lei de Newton, a força eletromagnética, no sentido de ser inversamente proporcional ao quadrado da distância e ter alcance infinito. É uma força de alcance infinito, ela cai com o quadrado da distância, mas ela nunca chega a zero, da mesma forma que a força de atração gravitacional. E como é que a força é transmitida pelo espaço? Bom, o campo elétrico de uma dada carga estacionária se estende em todas as direções, evidentemente, sem limite de distância. E uma partícula carregada é sentida, essa é a palavra certa, por outra partícula que esteja numa distância qualquer. O portador da informação aqui são sempre os fótons. Os fótons levam a informação de uma partícula para outra, de novo, sendo essa interação inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como é que a gente pode entender isso? Imagine que as partículas possam vibrar, a não ser que elas estejam no zero absoluto. Não é disso que eu estou falando, elas não estão no zero absoluto. A temperatura do meio interestelar, a temperatura mesmo do meio intergaláctico, ela é baixa, mas ela não é zero absoluto. A temperatura do meio interestelar é em torno de 1 a 2 Kelvin. É baixo? Sim, é baixo, mas não é o zero absoluto, isso faz toda a diferença. Bom, uma vez que as partículas vibrem,
seja por colisão ou seja pelo fato da temperatura não ser o zero absoluto, essa vibração vai gerar uma variação no campo elétrico. E as variações do campo elétrico podem ser detectadas como uma força pela outra carga que está lá distante. A gente pode pensar de novo na lei de Coulomb e entender que essa variação de distâncias, essa oscilação aqui, vai gerar uma força. O portador sempre vai ser o fóton, o que vai levar essa partícula de um campo, vai levar essa informação de um ponto a outro. Bom, a terminologia sobre ondas eu não vou me deter, vocês certamente sabem isso da mecânica ondulatória, vocês aprenderam isso no ensino médio, vocês provavelmente aprenderam isso nas primeiras disciplinas de física dos cursos de vocês na universidade. Mas o que é comprimento de onda? É a separação, é a distância entre duas cristas adjacentes. A crista é representado aqui, o inverso da crista está aqui embaixo. A amplitude é a altura do ponto médio até o topo da crista, e a direção de deslocamento aqui é dada dessa forma. Bom, o número de cristas que passam num dado ponto por unidade de tempo é a frequência, mas eu acho que eu estou me repetindo. Estou repetindo coisas que vocês já sabem. Obviamente, a velocidade de uma onda pode ser obtida através da frequência e do comprimento de onda. A velocidade v é o produto do comprimento de onda lambda pela frequência νi. No caso particular da luz no vácuo, com a velocidade que vocês bem conhecem, o produto lambda νi dá a velocidade da luz c. Vamos lembrar, quando a gente fala em velocidade da luz nesse contexto, a gente está sempre falando da velocidade da luz no vácuo. A gente não está falando da velocidade da luz em qualquer outro meio, o ar, em qualquer outro meio, sempre no vácuo. Bom, a radiação eletromagnética, ela funciona sempre assim. Uma variação no campo elétrico vai gerar uma variação no campo magnético. Esses são aqueles conceitos do eletromagnetismo que vocês provavelmente já viram, mas vamos repetir. O campo elétrico e campo magnético são grandezas intrinsecamente ligadas e fazem parte de um mesmo fenômeno físico, o chamado eletromagnetismo. Essa figura aqui ilustra bem aquelas regras clássicas que a gente certamente viu no ensino médio, mas vamos relembrar. O campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si, como ilustrado aqui na figura, onde aparece o campo elétrico em azul e o campo magnético em vermelho, e a direção de propagação é perpendicular a ambas. É a velha regra da mão direita, que vocês certamente já viram. Aqui está o campo elétrico num sentido, o campo magnético perpendicular ao campo elétrico e a direção de deslocamento perpendicular a ambos. Regra da mão direita. Cuidado os canhotos, hein? Regra da mão direita. Então, isso tudo é descrito por toda uma área da física, o eletromagnetismo clássico, que tem como base as 4 equações de Maxwell. Maxwell, aquele físico lá do final do século XIX, que codificou essas equações pela primeira vez, juntou elas pela primeira vez. Aqui está a primeira delas, a chamada Lei de Ampère, ou Lei de Ampère-Maxwell, que diz que a corrente elétrica gera um campo magnético. O que diz aqui? Aqui está a corrente elétrica, ou seja, a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo, ou seja, a variação no tempo do campo elétrico, mais uma corrente que pode já existir, isso gera um campo magnético, que por sua vez pode mover um conjunto de bobinas, mover um motor. Essa é a base física dos motores elétricos. Aqui estão as unidades correspondentes. Lei de Ampère ou Lei de Ampère-Maxwell, então a primeira das equações de Maxwell. Bom, aqui está a constante. A segunda lei é a lei de Faraday, ou Faraday-Lentz, e a lei da indução eletromagnética diz que a variação no tempo, a derivada parcial do campo magnético no tempo, gera um campo elétrico. É o inverso da outra, né? E é a base física dos geradores, dos alternadores, ou seja, como se gera uma corrente elétrica, né? A partir da variação no campo magnético. Como é que se pode ter uma variação no tempo no campo magnético? Põe uma bobina a girar, põe um ímã a girar, acionado, por exemplo, por uma usina hidráulica, por exemplo, por uma turbina a vapor. Não importa se vocês produzem um vapor queimando lenha, como uma velha locomotiva a vapor,
ou através de fissão nuclear no reator. Vocês vão produzir vapor, esse vapor vai gerar um conjunto de bobinas, essas bobinas, em outro sentido, são campos magnéticos variando no tempo, isso vai gerar uma corrente elétrica. Um gerador está funcionando. A terceira equação de Maxwell é a lei de Gauss, que descreve a relação entre a quantidade de carga elétrica que existe dentro de um volume e a carga que passa pela superfície que circunscreve esse volume, né? Ou seja, a variação aqui dada pelo divergente do campo elétrico, a variação no espaço do campo elétrico, dá a densidade de carga. Lei de Gauss. E a quarta equação de Maxwell é a lei dos monopolos. Ela simplesmente diz que não existem monopolos magnéticos. Essa é uma propriedade física da própria natureza. Então, as quatro equações de Maxwell, como vocês veem, o que o Maxwell fez foi juntar trabalhos que já existiam com a própria contribuição dele, e a contribuição fundamental dele foi entender que essas quatro equações juntas descrevem todos os fenômenos eletromagnéticos. Essas quatro equações são de vital importância para a compreensão de todo o mundo físico, né? Ele demonstrou que a radiação eletromagnética, que é a luz, se propaga na forma de uma onda e, através de operações matemáticas sobre as quatro equações, ele demonstrou que, nas condições apropriadas, as quatro equações se reduzem à propagação de uma onda. Eu não vou demonstrar aqui, isso está nos livros de eletromagnetismo, se vocês quiserem, vão nos livros de eletrodinâmica, nos livros introdutórios de eletromagnetismo, que isso está lá bem demonstrado com cuidado. Mas o ponto fundamental é esse, ou seja, existe solução para as quatro equações de Maxwell na forma de ondas que se propagam e, dessa forma, transportam energia de um ponto para outro. Vamos considerar como ficam as equações de Maxwell numa região de espaço onde não existam cargas nem correntes elétricas. Nessa forma, as quatro equações podem ser reescritas de uma maneira mais simplificada. Vejam, a primeira equação some o termo da corrente elétrica, o termo em J, e a primeira equação fica dessa forma. A lei de Ampère fica dessa forma. A lei de Faraday adquire essa forma, ou seja, a variação do campo magnético gera o campo elétrico, apenas isso. Se não tem cargas elétricas, a lei de Gauss assume essa forma e a quarta equação toma essa forma. É possível combinar essas quatro equações, eu vou omitir aqui a demonstração. É possível combinar essas quatro equações e daqui obter simplesmente uma equação de onda, que está aqui. Esse é um caso unidimensional, em termos da derivada parcial da frequência em relação a um eixo x. Isso pode ser expandido para 3 dimensões, aí, botar um termo em y, um termo em z. Aqui eu só coloquei a forma simplificada, mas isso é a equação de uma onda que se desloca na direção x. Ou seja, as quatro equações de Maxwell podem ser reduzidas à equação de uma onda que se desloca numa dada direção. Esse mecanismo é um mecanismo extremamente importante. A dedução dessa equação é bem importante para a gente entender. Ela é a base física para a gente entender como a informação se desloca pelo espaço, ou por que ela se desloca pelo espaço, e dessa forma chega até nós. Dessa forma, a luz que a gente recebe das estrelas, dos corpos celestes todos, é apenas a radiação eletromagnética que foi produzida por fenômenos físicos lá naquele corpo celeste que a gente está examinando, foi emitida por esse corpo e chega até nós na forma de fótons. Essas ondas se propagam no meio interestelar, se propagam no vácuo e dessa maneira nos permitem ver, examinar corpos celestes mesmo a distâncias muito, muito grandes. O Maxwell, nesse conjunto de demonstrações, demonstrou também que a velocidade dessa propagação é a velocidade da luz no vácuo. Os 300 mil km por segundo que a gente bem conhece, essa velocidade é demonstrável que é a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas. Posteriormente, na relatividade, Einstein demonstrou que essa é
a velocidade limite superior. Não existe no mundo físico transporte de informação a velocidades maiores que a velocidade da luz. Mas isso é relatividade, a gente não vai abordar aqui. Bom, e aqui encerra-se a primeira parte dessa aula.